Bem, meus irmãos, novamente bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Já temos mais do que tolerância, a gente teve essas dificuldades técnicas aqui, mas vamos que vamos. Hoje nós estamos na nossa quarta aula, vendo a segunda parte da segunda lição, certo? Para você não se perder. Quarta aula, segunda parte da segunda lição. Nós paramos na página 34. Página 34.2, né? Então, volte a sua atenção para lá e nós vamos orar e daí continuar, ok? Oremos. Deus querido, obrigado nesta manhã por estarmos à tua presença. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e nos instruir naquilo que nós vamos aprender da tua palavra. Guia-nos, oriente-nos, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. O título da segunda lição, para repetir, você pode mudar biblicamente, parte 2, ok? Você pode mudar biblicamente, parte 2. Nós começamos, irmãos, aí na página 35, também nesse número 2 romano, aonde podemos ler, vamos ler primeiro os versículos, né, que estão lá no começo da nossa lição. Vamos lá juntos, irmãos? Não julguem para... Amém? Atenção. Vamos lá de novo? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não tem como interpretar o primeiro versículo se você não for até o quinto. É o quinto que explica esse famoso não julguem ou não julgueis que você tanto vê por aí, especialmente nas redes sociais, certo? Ontem eu pregava e eu mencionava esse texto que não julgar não significa não ter opinião. Julgar não é a mesma coisa que condenar. Julgar é avaliar se está certo ou errado, pelo padrão da palavra, com certeza, ok? Então, aí na página 35, como mencionado, nós temos o seguinte enunciado: o processo de mudança bíblica chegará ao fim quando você entrar na comunhão eterna com Deus e com aqueles que, ao longo da história, têm sido redimidos pelo nosso Pai Celestial. Título que tem muito a ver com o boletim de hoje, com a pastoral e com o devocional que fizemos esta semana. Letra A. Como crente em Cristo, você possui agora um relacionamento eterno com o Senhor. Continuará a habitar com Ele no céu e tem as seguintes promessas. A nossa relação de leitura está vindo aí com a minha esposa. Abra, por favor, em Mateus 26, 64, Dani, por favor, para nos ajudar. Nesse número 1. Você encontrará Jesus quando Ele voltar em poder e glória. Como vocês têm visto nessas duas primeiras lições, irmãos, nós estamos cobrindo as coisas mais básicas da vida cristã. Com necessidade de conversão e o que é o básico da vida cristã. Por quê? Sem isso, não há mudança bíblica. Não adianta você tentar mudar biblicamente alguém que não nasceu de novo, certo? Simplesmente não funciona. Mateus 26, 64. É 26 ou 26. 26, 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então aí você tem no texto, irmãos, já Jesus falando da sua própria volta, né? Da sua própria vinda. Quando ele fala do Filho do Homem, ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. Ele pode. A gente fica feio pra caramba, né? Ele pode. Pode tudo. Número 2. Você pode antever a transformação do seu corpo terreno de carne corruptível num corpo imortal, incorruptível e glorificado. Filipenses 3, 20 e 21. É o texto desses aí que nós vamos ouvir para o número 2. A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, transformando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, meus irmãos, se você ainda não sabe disso, você não vai ser uma visagem, você não vai ser uma alma penada, você não vai ficar vestindo de branco com asinha e harpa que nem nas revistinhas do Maurício de Souza. A Bíblia diz que você vai ser um corpo físico, porém glorificado. Uma explicação mais longa sobre isso você encontra nesse outro texto que está relacionado aí, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 36 até o 58. Ele fala longamente sobre a realidade da salvação. Por quê? Nesse contexto ele vai dizer que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais dignos de pena. Porque você está abrindo mão do mundo, abrindo mão dos prazeres, para depois morrer e acabou? Não faz sentido, né? Uma das razões porque nós rejeitamos este mundo, porque nós temos um muito melhor pelo qual nós aguardamos. Seguindo, irmãos, aí nós temos o número 3. Você pode estar certo de que vai viver para sempre com Jesus numa cidade celestial, eterna, não feita por mãos ou por mão de homens. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Muito bem. Então nós temos uma herança garantida, que não tem nada a ver com os feitos e realizações dos homens, e essa herança biblicamente garantida é garantida pelo Senhor. Inclusive lá em João, Jesus disse que ele iria para nos preparar lugar, então nós estamos tranquilos nesta parte. Número 4. Aí nós vamos para Mateus, depois, você tem a listagem aí? Mateus, depois 2 textos de Apocalipse. Você fará parte de uma grande multidão de irmãos e irmãs justificados em Cristo, que habitarão para sempre em paz e alegria. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse 7:9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Agora, Apocalipse 21, os 2 últimos versículos, 23 a 25. Então, repetindo, irmãos, você fará parte de uma grande multidão de irmãos e irmãs justificados em Cristo, que habitarão para sempre em paz e alegria, num lugar onde não haverá mais lágrimas, tristeza ou escuridão. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós esquecemos que esta nossa existência aqui, ela é chamada nos escritos cristãos da antiguidade de vale de lágrimas. Claro, nós temos muitos e muitos momentos, irmãos, de grande alegria. Nascimento dos nossos filhos, realizações, aniversários, comunhão, os amigos, etc, etc. Porém, o que a Bíblia fala, irmãos, e o que os irmãos do passado estão fazendo é uma comparação, certo? Você comparar isso com aquilo que você tem esperando por nós, não tem realmente padrão, né, de comparação. Nesse sentido, realmente nós estamos num vale de lágrimas. Apocalipse 21, 23 a 25. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Eu quero terminar esse ponto A, meus irmãos, amarrando aqui, fazendo uma breve aplicação e ao mesmo tempo uma pergunta, uma autoanálise sua. Você realmente anseia isso aqui? Seu coração está nas realizações terrenas? Ou você realmente gostaria que sequer esta aula chegasse ao final?
Eu vou ser bem maldoso. Amanhã é o seu casamento, que você está guardando dinheiro há 5 anos, planejando há 1 ano e meio. Aí Jesus volta às 6 da tarde, seu casamento é 6h30. Tá valendo? Entendeu o que eu quero dizer, meus irmãos? Se você tem qualquer aspiração nesta vida que faz o seu coração ansiar mais do que ouvir o toque da trombeta, algo está errado. Algo está fora do lugar. Não há realização humana que substitua estar com o Senhor. Na verdade, irmãos, sequer fazer tal comparação já é vexatório, é vergonhoso. Eu tenho um amigo pastor que ele nos ensinou que todo dia ele beijava os filhos, a esposa, sentava no carro, porque ele dava expediente no escritório da igreja, né, na sede. Ele sentava no carro e fazia a sua oração antes de sair, né, no trânsito, e dizia: Senhor, que seja hoje o dia todo dia, isso eu não faço. Todo dia ele orava: Senhor, que seja hoje o dia da sua vinda. Então, meus irmãos, a meditação aqui é que a nova vida em Cristo deve nos aspirar constantemente pela realidade da eternidade, pela realidade do céu, porque realmente não há de forma alguma padrão de comparação. Porém, agora no presente, a letra B vai nos levar para isso, nós já podemos antever essa comunhão eterna. É por isso que nós somos, irmãos, já hoje, nova criação. Porque nós estamos antevendo aquilo que vamos experimentar de maneira plena e completa na presença de Deus. Nós vamos agora para Tito 2, 11 e 13 e 1 de João. Nessa letra B, diz: no presente você pode antever essa comunhão eterna. Número 1. Você precisa guardar o seu coração e a sua mente firmados, prontos e puros, mantendo as suas atividades numa perspectiva correta, em antecipação à gloriosa aparição do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que eu vou viver aqui, mas com a cabeça lá, certo? Eu vou viver aqui, porém, firmado na presença do nosso Deus e na realidade da eternidade. Isso é possível, irmãos? Extremamente possível. Eu estou desarraigado daqui, não está no nossa relação, mas é o que diz Colossenses capítulo 3, que nós devemos mirar e olhar para o alto, e não para as coisas aqui da terra. Não obstante, amanhã você vai bater seu ponto, amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai estudar. Então existe, irmãos, essa dicotomia, de certa forma, esse paradoxo possível na vida do cristão. Vamos lá para o texto de Tito 2. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Testemunho de Jeová adora esse versículo 13 aí. A manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É claro que eles adulteraram esse versículo na tradução deles, né? Mas se você reparou versículos 11 e versículo 12, ele está falando da nossa caminhada. A graça de Deus nos educa, nos treina a rejeitar as paixões e viver de maneira piedosa enquanto aguardamos. Ou seja, há um padrão de vida, há uma cultura cristã, há uma cultura espiritual enquanto o Senhor não volta. 1 de João 3,3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Praticamente sempre que a palavra esperança acontece no Novo Testamento, ela se refere à volta de Jesus. E ele está dizendo o quê? Quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O padrão de santidade acompanha aquele que tem expectativa da volta de Cristo. Eis aí a proposição do texto que você acabou de ler. O padrão de santidade acompanha aquele que tem a expectativa da volta de Cristo. Número 2. Seja cuidadoso
no seu andar, texto de Efésios, e aproveite bem o seu tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, na versão revista atualizada, você vai ler esse texto. Lê de novo, Dani, por favor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pronto, agora tem a colinha aqui, vai ficar mais fácil. Chegou. Esse versículo, irmãos, vai falar na revista atualizada sobre remir o tempo, que está mais próximo, inclusive, literalmente, do que está escrito. Mas a ideia de remir o tempo é isso, é aproveitar ao máximo cada oportunidade, é viver com excelência, é você não jogar o seu tempo fora. Isso aí é um versículo maravilhoso para você passar a limpo a sua semana. Com o que você está gastando o seu tempo? Quanto tempo você gasta com leitura? Quanto tempo você gasta com TV? Quanto tempo você gasta com lazer? Entende? Então é a ideia, meus irmãos, de viver de maneira sábia. Portanto, número 2, seja cuidadoso no seu andar e aproveite bem o seu tempo. É a redenção do seu tempo para algo melhor, para algo mais significativo. Número 3, encoraje outros crentes. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem, então repetindo o enunciado, encoraje outros crentes e conforte-os com a esperança da volta do Senhor. A expectativa da vinda de Cristo, meus irmãos, é um estímulo a andarmos na caminhada cristã, apesar daquilo que porventura venha a nos acontecer. É um estímulo para andar com o Senhor, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas coisas mais atrozes que possam acontecer, a volta de Cristo nos estimula. Seguindo para a página 35, irmãos, nós vamos agora para um tópico que é a autoconfrontação. Pensei que o enunciado estava diferente. A autoconfrontação bíblica, um elemento essencial ao discipulado. O que esse título quer dizer? O que é discipulado, irmãos? Discipulado é parecermos mais com Jesus, correto? Ora, se o objetivo da autoconfrontação é questionar os pecados na minha vida e as necessidades de mudança, sem isso, não tem como eu parecer mais com Jesus, ok? Então, o discipulado é muito importante porque, às vezes, nós reduzimos o discipulado a vamos fazer essas 8 lições aqui. E é bom. A gente usa aqui na igreja um material que exatamente, pelo menos, tem 8 lições e ele é muito bom. Agora, o discipulado não pode se resumir a um aprendizado cognitivo. Ele precisa ter prática, mudança de vida. Então, se durante o curso de um acompanhamento de discipulado formal, né, um rapaz com outro rapaz, uma moça com outra moça, um irmão com uma irmã, tanto faz, né, está acompanhando ali, se não há a percepção de transformação, de mudança, é importante que o discipulador questione algumas situações, algumas percepções que ele tenha sobre a vida daquela pessoa. Caso contrário, ele vai passar por aquele processo de talvez meses, aprender algumas respostas, mas não houve mudança, não houve transformação. Eu acho tão interessante, irmãos, que às vezes a gente deixa coisas básicas fora de um processo discipulado, como por exemplo o evangelismo. E muitas vezes nós deixamos fora de um processo de discipulado evangelismo porque o discipulador não evangeliza. Ora, como é que ele vai dar exemplo de uma coisa que você quer e pratica? Entende? Então é necessidade, irmãos, muito mais de vida na vida do que apenas de transmissão de conhecimento. Mas faz parte também essa questão de autoconfrontação, de mudança. O texto ali em cima, no quadrado, vai dizer: discipulado
é um processo que o capacita para crescer no Senhor Jesus Cristo e o equipa para superar com alegria as pressões e tribulações da vida atual. O discipulado requer um autoexame constante, de acordo com a palavra de Deus. Gálatas 6,4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Muito bem, nós vamos agora, irmãos, para uma série de perguntas. As perguntas abaixo vão ajudá-lo a avaliar a sua fidelidade como discípulo de Cristo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai dar nota, literalmente, para você, certo? Não é para sua esposa, não é para o seu esposo, não é avaliar os seus filhos. Meu pai aqui está 0. Não é avaliar seus pais. Autoavaliação, certo? Não é alto, não. É alto com U. Eu mesmo. Eu a mim mesmo, para mim. Então, para cada questão, atribua uma nota a si mesmo, na escala de 1, ruim. Infidelidade, vida voltada exclusivamente para o eu, a 10. Fidelidade perfeita, vida voltada totalmente para Cristo. Seja qual for o seu nível atual de fidelidade, lembre-se de que Deus o ajudará a concretizar as mudanças necessárias para se conformar à imagem do seu Filho. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Muito bem. Todas as características do discipulado aqui mencionadas serão tratadas durante o curso. Então, isso aqui é uma prévia para a sua autoavaliação. Os passos bíblicos pelos quais essas características podem ser introduzidas na sua vida também serão explicados. Então, irmãos, hoje nós vamos fazer um testezinho que deve motivar você para as próximas 20 lições, ao ponto de que, se você chegar aqui no número tal e dizer assim, aqui não tem jeito, vou botar nota 3 e ainda estou sendo bonzinho. Não se desespere. Lembre dessa sua escolha. Lembre-se dessa sua autoavaliação. E ao longo do curso, quando nós chegarmos neste assunto, talvez seja aquela lição que você deve ainda prestar dobrada atenção durante o percurso, ok? Primeira pergunta. Você é diligente no aprendizado de como manejar com precisão a palavra de Deus? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não é achar na 1 rápido na Bíblia. Não é isso que a pergunta 1 está fazendo. Não é isso. Pastor, eu acho Malaquias bem rápido, porque na minha antiga igreja o pastor usava Malaquias 3,10 o tempo todo. Não é. Manejar bem a palavra da verdade, meus irmãos, é saber usar a Bíblia de maneira prática na sua vida e na vida de outros. É por isso que você está decorando o versículo nesse estudo. É por isso que você está lendo tanto versículo, para que você saiba relacionar estas verdades dos versículos com as verdades que estão sendo ensinadas na lição. É por isso que você que talvez não esteja fazendo a lição em casa, está boiando. Porque são princípios que, se não houver a sustentação do texto bíblico, não faz sentido nenhum. Não faz lógica nenhuma. Então, você é diligente, você é aplicado no aprendizado de como manejar com precisão a palavra de Deus. Pastor, não tenho tempo. Tem sim. É só tirar da sua vida a coisa menos importante. Só tirar da sua vida alguma coisa que não precisa, você não necessita para viver. É olhar com sinceridade para a sua semana e dizer, eu tenho direito a esse programa de televisão, mas já que eu trabalho de 8 às 18, pego 18h30 na faculdade, saio 22h30, eu não vou ficar até tarde assistindo esse programa de televisão, eu prefiro gastar um tempo na palavra, aprendendo. Escolhas, irmãos, escolhas. Ou você vai no dia seguinte poder falar do novo episódio da sua série nas redes sociais, ou você vai poder compartilhar da palavra de Deus. Raramente as duas coisas dá, quando você tem pouco tempo. São escolhas que você tem que fazer. Número 2. Você examina a si mesmo à luz da palavra de Deus?
de modo consistente, em vez de comparar a sua vida e sua expectativa às de outros? 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O próximo é... Me perdi. 2 Coríntios 10:12. Obrigado. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, meus irmãos, o nosso padrão de comparação é a palavra. Um dos maiores erros que os cristãos fazem é se comparar com o outro. E você faz. Não balance a cabeça, não fique pensando no outro que faz isso. Nós fazemos. Isto é um defeito de fabricação. Você faz isso fisicamente, você faz isso... Às vezes você faz isso sem perceber. É incrível, meus irmãos, como que a gente usa um ser humano falho como desculpa de comparação, né? É tipo assim, eu falar assim, tá indo, mas o Ked tá pior. Entendeu? Esse é o padrão errado de comparação. O que eu deveria me comparar? Com o Reginaldo. Ó, cabeleira, cara, tal. Aí sim. Eu estou comparando com um camarada novinho que nem as entradas ainda tem. Mas calma que teu dia vai chegar. Entendeu? Mas eu gosto de me comparar com quem? Quem tá pior. Porque aí, né, tá tudo ótimo. E espiritualmente nós fazemos a mesma coisa. Tá bom, né, Cat? Chega de exemplo, né? Entendeu, irmãos? A gente faz isso. Aí, né, tá barrigudo, tal. Mas pelo menos eu não tô como fulano. E daí? Tá barrigudo também. Levanta dessa cadeira, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai fazer uma dieta, vai correr atrás, né, da saúde. Biblicamente, irmãos, é muito pior do que uma mera comparação física. Quando a gente não entende que o nosso padrão é a palavra e, mais especificamente, nosso padrão é Cristo. Então, esses dois textos que foram lidos falam exatamente dessa falácia de comparar-se com os outros, enquanto que o nosso padrão não são essas pessoas. Número 3. Terceira pergunta. Tá dando nota aí? Irmão, para escrever na sua apostilazinha aí do lado. Você é um praticante da palavra? Ser um praticante da palavra requer ouvir a palavra de Deus e andar sempre de acordo com ela para receber as bênçãos do Senhor. Deuteronômio 11, 26, 28. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Irmãos, ninguém está falando aqui de prosperidade ou que vai dar tudo certo, nada disso. Porém, é óbvio que andar nos princípios da palavra trazem bênção na nossa vida. Senão a gente estava praticando para quê? Traz paz, traz estabilidade, traz harmonia nos relacionamentos. A Bíblia é repleta, meus irmãos, de conselhos preciosos para a experiência humana, para a nossa vida. E quando nós vivemos de forma de praticante, como praticante da palavra, nós vamos experimentando exatamente essas bênçãos. Mas o enunciado continua. A palavra é perfeitamente apropriada para dirigir cada área da sua vida, ensinando, repreendendo, corrigindo, treinando e equipando você para que amadureça em Cristo. Vamos ler o famoso texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, irmãos, que triste quando as pessoas usam a palavra, irmãos, apenas como frase motivacional, tipo o famoso tudo posso naquele que me fortalece, completamente destituído de contexto, totalmente fora do que os versículos 11 e 12 falam. A gente aprendeu isso 2 vezes em Filipenses, na pregação expositiva e depois na EBD. Como é triste quando as pessoas usam a palavra de Deus de maneira motivacional. Cansei de ver isso.
Quando a palavra tem o objetivo, irmãos, de confrontar e transformar, não é usado para isso. A palavra, ela não é tapinha nas costas. A palavra é sisal de esculpir e tirar da nossa vida aquilo que Deus não deseja. Seguindo, irmãos, pergunta 4. Você nega a si mesmo, despojando-se do seu egocentrismo natural para seguir o Senhor Jesus Cristo? Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Bem, texto autoexplicativo, né? Negar a si mesmo, meus irmãos, é mudar o centro, o foco da nossa vida e colocar na vontade e no querer do nosso Deus. 5. Você procura agradar a Deus em todas as coisas? Hebreus 13, aliás, desculpe, nós vamos ler Hebreus 20 e 21. Eu adicionei aí, se eu não me engano. Tá certo? Tá ok aí? Nenhum dos dois? Hebreus 13. 13? Então lê o 13 e 21. Depois desculpe. É o 20 e 21. Foi isso que eu anotei aqui, não é 20 e 21 não. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Muito bem. Então, a pergunta é, meus irmãos, nós realmente queremos agradar a Deus em todas as coisas? É um questionamento sobre motivações, sobre planos, sobre projetos, sobre objetivos na vida, sobre tudo que nós temos pensado, orado, né? Na sua agenda de oração, há pedidos que estão focados em agradar a Deus ou apenas é uma lista de supermercado, é uma lista de Papai Noel, para ver os seus desejos satisfeitos? 6. Você é uma pessoa de oração? Mas que tipo de oração? Oração contínua, com ações de graças, dá lugar à paz de Deus que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei, meus irmãos, que é a realidade de quase toda a igreja. Eu falava sobre isso, inclusive, na sexta-feira, na mensagem lá onde eu estava pregando. Mas, de forma corporativa, pelo menos eu posso lhes garantir, a nossa igreja não é uma igreja de oração. Porque, com exceção daqueles que trabalham ou estudam na sexta-feira à noite, nós tínhamos tranquilamente condição de ter aqui de 65 a 85 pessoas. Estou me referindo, eu sempre conto de adolescente para cima. E nós não chegamos raramente nem na metade disso. Porque você prefere ficar em casa quando a sua igreja está orando. Sim, você. Isso, irmãos, é muito sério. Porque nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos resposta como igreja. O que nós não queremos é vir orar. O exemplo da igreja da Coreia, meus irmãos, ele é novamente vexatório. Quando eles viram o seu país em ruínas, e eu não estou exagerando, no final da guerra das Coreias, eles não foram para a rua fazer passeata e exigir alguma coisa do governo ou esperar alguma coisa do governo. Eles começaram aquilo que existe até hoje, 50 anos depois, que é o hábito de ir 4, 5 da manhã para os templos, o que tinha de templo resistiu à guerra, para orar. E nós não conseguimos vir às 20 horas de uma sexta-feira. Pastor, mas o senhor não sabe a vida de oração que eu tenho em casa. Querido, preste atenção. Não adianta você ter apenas uma esfera de oração na sua vida. Olha para o Senhor Jesus. Ele orava sozinho, ele orava com os discípulos, ele orava com as multidões. A oração é um exercício que precisa estar presente nos relacionamentos, nas esferas. Moça,
Se o rapaz que está lhe cortejando não lhe chama para orar, chuta que é laço. Esta semana eu me redimi com a minha família da necessidade de nós reunirmos mais frequentemente para orarmos. Então, querido, você pode ter escaras no joelho de tanto em casa que você ora. Não estou impressionado, porque você tem desprezado a oração corporativa da sua igreja. Mas você quer resposta de terreno, você quer resposta de gente convertida, você quer resposta, só não quer vir orar. E eu bato nessa tecla, irmãos, há 15 anos. Ah, pastor, mas se eu pegar o carro, que a nossa é sexta, mas a maioria das igrejas batistas é quarta-feira, e acho que é presbiteriana é quinta. Se você pegar o carro e for para as igrejas, aí a realidade é a mesma. Entendeu? Você está se comparando de novo com o pior, por baixo. Na verdade, irmãos, em alguns casos a realidade é bem pior. Eu passei numa quarta-feira numa igreja com quase 700 pessoas e tinha 5 carros na frente. E daí? Por causa da ferida do outro eu vou ficar lambendo a minha? Não faz sentido. Meus irmãos, dê a sua nota pessoal. Dê 2 notas nesse número aí. Mas dê sua nota corporativa também. Porque isso é muito sério. Ah, pastor, o senhor não sabe como encher o cansado do trabalho. Querido, durante 20 anos da minha vida, tive a mesmíssima rotina que você. Então, desculpa, amados, não venha com churumelas. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem compromisso, todo mundo tem filho pequeno. Pare de desculpas. Ou obedecemos a palavra de Deus, ou estamos em rebelião. Oração não é alternativa para a igreja. Pedro estava preso, a igreja não foi fazer passeata, a igreja foi fazer abaixo-assinado, a igreja não foi chorar as pitangas, a igreja foi orar. Para terminar, quando Charles Spurgeon foi perguntado sobre o segredo do seu ministério, alguém lembra ou sabe qual foi a resposta que ele deu? A resposta de Spurgeon foi: a minha igreja ora por mim. O que será, meus irmãos? Talvez só no céu nós vamos descobrir, né? O que será que a comunidade Batista Videira tem perdido por ser falha nesta área? Será que aquilo que nós vamos tratar daqui a alguns momentos, será que isso já seria algo já resolvido? A forma, meus irmãos, como Deus responde às orações e executa a sua vontade é um mistério. Nós não temos aqui como dizer como realmente acontece. Deus é soberano, decreta e determina as coisas, mas de uma maneira misteriosa, Ele inclui a nossa oração neste processo soberano. Entendeu? Caso contrário, Ele nunca teria pedido, o Deus soberano nunca teria pedido para você orar. Ele apenas teria dito: não te preocupa não, porque está tudo dominado, já resolvi tudo. Não obstante, Ele pede, ou ordena, melhor dizendo, que nós oremos. Bem, 7. Você coloca o bem-estar de outros acima do seu, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo? Romanos 15, 1-3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. O outro texto, irmãos, que está do lado, ele poderia também ser lido e é muito contundente, em que a prova de que Cristo considerou os outros superiores a si mesmo, que é o Filipenses capítulo 2, é que ele deu a sua vida e morreu a morte de cruz. Então, qualquer sacrifício, irmãos, que eu faça, ele é uma sombra, ele é uma cutícula, perto do que o Senhor Jesus fez. Não obstante, eu preciso colocar os outros, o bem-estar dos outros, acima do meu. Mas é aquela velha dinâmica. Se eu coloco o bem-estar do irmão Alexandre acima do meu, e o irmão Alexandre coloca o bem-estar dele acima, o meu acima do dele, não é uma bênção? Não é um ciclo virtuoso de serviço? É isso que Deus planejou, é isso que o Senhor Jesus planejou para a sua igreja. É uma multidão de irmãos servindo uns aos outros, né? Sempre seguindo esse padrão colocado aí. Seguindo, irmãos, número 8. Você ama
aos outros conforme a Bíblia ensina? Praticando o amor bíblico, você estará seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e será conhecido como discípulo dele. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, repetindo a pergunta, você ama os outros conforme a Bíblia ensina? Como é que a Bíblia ensina, irmãos? Que o amor bíblico é um amor prático, não é um sentimento. É um amor que se traduz em ações, ok? Aliás, isso, na verdade, é a essência do amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido amar e começo a agir de maneira amorosa para com aquela pessoa ou pessoas, certo? Então não é em absoluto um sentimento. Inclusive, é muito importante destacar que, infelizmente, muita gente escolhe amar como quer, entendeu? Do seu jeito. É importante nos relacionamentos de amor que você preencha, em amando, a necessidade do outro. Não é um livro perfeito, mas um bom livro em relação a isso, o livro do Chapman, se eu não me engano, né? As 5 formas do amor, é isso? 5 linguagens do amor. Não é um livro perfeito, tem algumas restrições quanto a ele, mas ele tem uma premissa interessante. Porque, por exemplo, o pai de família trabalha só, o cara chega suado, o cara é aplicado e tal, põe comida na mesa. Na cabeça dele, ele pode até dizer, estou amando a minha família, suprindo. Mas o relacionamento humano, irmãos, não é só comida. A gente não quer só comida, a gente quer de todo o resto lá da música lá. Ou seja, você precisa suprir atenção. Você precisa suprir tempo. Então, pai de família que está lá ralando que não condenado, trabalhando, e chega em casa morto, toma um banho e puf, no sofá e dorme, ele de um lado está amando? Tá. Mas não está cumprindo o amor bíblico porque há necessidade na vida daquelas crianças ou adolescentes ou jovens e da esposa que não é comida e roupa. Nenhum dinheiro no mundo compra. Então o amor bíblico, irmãos, ele vai olhar a necessidade do outro e não como eu quero amar. Porque aí é mole, né? Eu vou fazer aquilo que me é mais conveniente, que me é mais agradável, aquilo que eu gosto de fazer. Porque o amor bíblico, muitas vezes eu vou fazer o que eu não gosto de fazer. Entendeu? Eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero lavar essa louça. Eu não quero trocar essa fralda. Eu não quero fazer essa comida. Eu não quero, mas eu faço por questão de amor. Número 9. Você tem sido fiel no uso do seu dom espiritual ou dons espirituais para a glória de Deus e o benefício de outros? 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero deixar bem claro que eu já desisti há muito tempo atrás, décadas e décadas atrás, sobre aquela quase paranoia de descobrir qual é o seu dom. Antigamente tinha até testes sobre isso. Isso, irmãos, para mim, desculpa, é uma busca pela futilidade, porque para começar a conversa, alguns dos dons que estão em Romanos e Coríntios, você nem sabe precisamente o que é. Certo? O pessoal começa a ter ideias, dom de misericórdia, eu acho que é isso, dom de administração, acho que é isso, a palavra de sabedoria. Acho que o melhor ponto aqui é, você está servindo? Em vez de você ficar, não, só vou servir quando eu achar exatamente qual é o meu dom. Eu acho isso desnecessário. Para mim, sabe, irmãos, qual é a aplicação de dom? Viu uma necessidade? Preencha a necessidade. Preencha a necessidade na vida da igreja, no seu grupo de vida. Uma necessidade, irmãos, que está na sua cara todo dia é a necessidade de pregar o evangelho às pessoas. Senhor, eu estou aqui no meu trabalho, tem 3.575 descrentes, mas se o Senhor quiser que eu pregue aqui, precisa falar comigo. Ele já falou, está em Mateus 28, irmão. A necessidade está ali, ó, direto.
Você tem apenas que buscar os meios para cumprir essa necessidade e, portanto, cumprir esse ponto número 9 que está aí. Número 10, meus irmãos, vai falar do famoso ministério da presença. Você participa dos cultos a Deus com regularidade, ministrando e mantendo comunhão com outros crentes? Hebreus 10, 24 e 25 já foi lido, né? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E isso, irmãos, foi inclusive debatido nos grupos de vida também, através dos líderes. Como que é ruim quando você falta a culto, a EBD, ou a grupo de vida, ou o que quer que seja. Como que isso deixa de alimentar a sua vida em alguma área, né, do contato com a igreja e com os irmãos. Seguindo, irmãos, número 11, finalmente. Você está pronto em todo o tempo para dar testemunho da esperança que há em você? 1 de Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Vivendo de modo que glorifique a Deus, buscando reconciliar outros com Deus e discipulando-os para andarem nos caminhos dele. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Este também foi um dos pontos que nós tratamos nos grupos de vida, lembra? Por quê, meus irmãos? Uma igreja pode crescer, claro, com irmãos que vêm de outras igrejas por diversos motivos, às vezes até simplesmente mudança de cidade, etc. Porém, contudo, entretanto, todavia, é importantíssimo que você tenha um alvo anual, constante. Não é assim, já cumpri, agora só no céu. Não. Um prazo anual de projeto evangelístico na sua vida. Eu acho interessante, irmãos. De vez em quando as pessoas me procuram com umas questões mais mirabolantes sobre as suas igrejas e muitas procedem. Mas, mais uma vez, uma pessoa disse para mim: pastor, então, essa igreja que eu estou é assim, é assado, tal, não é boa. A igreja não tem projeto evangelístico. Eu falei, ok. O que é projeto evangelístico? Porque pelo padrão que ela descreveu, nós não temos projeto evangelístico. Porque para ela, projeto evangelístico é o quê, irmãos? Evento. É fechar a rua, botar aqui um carro de som, entendeu? Vou fazer um coral e levar não sei aonde. Ou ir dar o sopão e junto pregar o evangelho. Evento. Aí eu falei, entendi, irmã. Agora me explica o seguinte. Me dê 3 nomes de pessoas que você está evangelizando hoje. Você deu? Nem ela. Os crentes se escondem atrás das programações de igreja para justificar. Eu não evangelizo porque falta evento, falta projeto evangelístico na nossa igreja. Você quer ver só, Henrique? Quantas pessoas tem na sua sala de aula? 24. Tá pequeno, na minha época era 40. E tinha ordem, viu? 24. Quantos cristãos tem além de você? 3. Você já entendeu, né? 10% da turma, um pouquinho mais, é cristão. E diga-se de passagem, né? Você já sabe que eu já coloco em suspensão, porque tem que saber que tipo de cristão que é. Mas vamos lá. Vamos supor que sejam crentes, chapa quente. Tudo certinho, né? Tá, beleza, lê a Bíblia, evangeliza, o diabo tem medo de tudinho. Então, ainda tem 21 na sala do Henrique como campo missionário. Aí você vai me dizer, não é ele, irmão, somos todos nós. Você vai dizer que você não tem gente para alcançar para Cristo? Durante o ano inteiro? Qual a sua nota, meus irmãos, nesse número 11 aí? Nós estamos em julho. E como nós falamos, irmãos, em determinado momento, é importantíssimo que o meu alvo seja eu me multiplicar, no mínimo, na vida de outra pessoa durante um ano. Isso vai requerer, querido, tempo, investimento. Hoje, no século XXI, na sociedade brasileira que nós estamos hoje, a maior ferramenta, o melhor método de evangelismo é o relacionamento.
É chamar para tomar, nem que seja um suco da Caer, não tem problema não. Tá duro, não tem dinheiro para chamar para um churrasco, só para tomar um copo d'água junto. Entendeu? Um din-din, pelo menos, né? Na minha terra é sacolé que chama. Entendeu? É relacionamento, é você andar junto. Chama para jogar bola, os homens começaram, né, uma iniciativa um tempo atrás, que tem uma pelada durante a semana. Beleza, leva um amigo descrente, começa a trazer para conhecer. Ele vai chegar lá dizendo assim, rapaz, o pessoal aqui não fala palavrão jogando bola não, né? Espera-se. O pessoal aqui não dá canelada e quando faz uma coisa mais séria pede desculpas, né? Espera-se. Eu não vou porque eu não posso mais jogar, então não sei como é que está. Espero que esteja tudo bem. O meu ponto, meus irmãos, é que ninguém vai bater na tua porta para dizer boa noite. Me mudei agora para o bairro e assim, eu preciso ouvir de Jesus. Não vai rolar. É você que vai criar o seu projeto evangelístico na vida das pessoas. Irmãos, estamos em julho. Como é que teu projeto evangelístico anda? Viu uma necessidade? Preencha uma necessidade. Simples assim. Essas são as perguntas, irmãos, que nós vamos responder ao longo do nosso estudo. Na página 36, nós temos uma outra questão da autoconfrontação bíblica. É um pré-requisito para ajudar outros biblicamente. Porque se eu não experimento transformação, não tem como ajudar outro. Espiritualmente, irmãos, não pode ser aquela ilustração que eu dei do médico que, fumando, diz para o seu paciente, você tem que parar de fumar. Espiritualmente não funciona. Eu preciso estar passando por um processo que eu espero na vida da pessoa também. Você jamais poderá, de fato, entender ou ajudar outros, nem mesmo seus familiares, a não ser que, em primeiro lugar, você olhe atentamente para a própria vida e lide com seus pecados sem fazer concessões, ou seja, sem ser tolerante, sem encontrar desculpas ou ser evasivo. Então, meus irmãos, de novo, Mateus 7, que nós já estamos decorando. O não julguem para não ser julgados não julgue de maneira hipócrita. É isso que o contexto está dizendo. Tanto que no versículo 5 vai dizer, certo? Antes de tirar a trave, o pedação de madeira do olho do seu irmão, né? Vê primeiro... desculpe, eu sempre invento isso. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira primeiro a madeira. Está com a perna manca aqui, né? Cédrico, isso aí está errado na sua vida, ó. E o Cédrico só está assim, ó, piscando por causa do cisco que está, né? Bem pequenininho no olho dele. E eu estou aqui, caolho, mas não resolvo na minha vida. Vocês estão rindo, mas é verdade. As pessoas fazem isso. Olham para a vida do outro sem olhar primeiro para a sua. E a autoconfrontação quer corrigir isso. Nós vamos agora, meus irmãos, fazer um exercício da seguinte maneira. Olha lá. Leitura dos textos da página 36. Nessa versão que está na apostila mesmo, ok? E aí, os textos vão ser lidos por vocês, alunos, a coluna da esquerda, e a coluna da direita, eu vou ler o que esse texto está nos ensinando hoje. Puxa o microfone aí, os textos da esquerda, igreja junto. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Referência? 2 Coríntios 13, 5a. Estabelecer um relacionamento pessoal, genuíno e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, recebendo a vida eterna, nascendo de novo, é um pré-requisito para mudar biblicamente. Pastor, isso é óbvio. Não é não. Cansei de ver e fizemos aqui, 12, 13 anos atrás, você faz aquele curso bíblico e traz incrédulo. Não faz sentido. Ser humano não regenerado não tem capacidade espiritual de viver a palavra de Deus. Cometemos esse erro há 12, 13 anos atrás, mas não mais. Porque a compreensão bíblica, irmãos, é que a transformação inicia com um novo nascimento. Você precisa do poder do Espírito Santo. Caso contrário, como você vai obedecer a palavra? Você está ensinando, sabe o quê? Moralismo. E moralismo não transforma o coração. É só adestramento externo de comportamento. Ok? Segundo texto. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Mateus 3:8. Sua vida precisa mudar
e uma nova conduta bíblica. Pensamentos, palavras e ações devem ser a evidência dessa mudança. Então, meus irmãos, é claro que essa mudança varia de pessoa para pessoa, varia ao longo do tempo, mas assim, se você olha para um ano atrás e você é o mesmo crente, ou pior, hoje do que era antes, alguma coisa está muito errada. É de glória em glória, como diz o texto de Coríntios. É melhorando cada vez mais à luz da palavra de Deus, é claro. Terceira passagem. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Não tem olho aí não. O padrão que você usa para julgar a vida dos outros será válido para julgar também a sua vida. Esteja atento em usar o padrão de Deus e não se basear em seus julgamentos ou em outro padrão qualquer que pertença ao mundo. Então, meus irmãos, o padrão de Deus sempre vai ser eu primeiro, depois o outro. Aí tá certo. Aí a coisa se transcorre da maneira como deve. Quarta passagem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. O que é julgar a si mesmo? Julgar segundo o meu padrão. Aí eu passo em 10 em tudo, né? Eu estou colando? Não. O padrão é bíblico, ok? E aí eu não estou julgando a mim mesmo nesse sentido. Minha autoconfrontação tem um padrão externo, que é a palavra de Deus. Ele é o imetro de Deus. Se você julgar corretamente a si mesmo, confessar os seus pecados e der passos consistentes que evidenciem arrependimento, não ficará sujeito ao julgamento de Deus, que resulta em disciplina. Próximo. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Novamente? Mateus 7:5. Claro. Antes que possa se aventurar a ajudar outros em seus problemas, você precisa corrigir as próprias falhas diante de Deus. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, que a gente está enfatizando muito isso aqui. O que não pode acontecer é usar como desculpa. Então, pastor, eu não vou discipular porque, nossa, eu tenho tanto pecado. Você não está entendendo o que está falando aqui. Você está fazendo como aquela pessoa que na ceia do Senhor, né, aí vem o irmão distribuir. Não, hoje não. Você não entendeu o texto bíblico. O texto bíblico diz, examine-se e então participe. Não é examine-se e então se desculpe. Não é isso que está no texto bíblico. O momento do autoexame quanto à ceia do Senhor é para que eu resolva e imediatamente participe. Inclusive, eu sempre falo assim, se o seu problema é com alguém que não está ali presente, faça naquele momento um voto com Deus. E você sabe o que a Bíblia fala sobre um voto com Deus. Então, eu estou com problema com meu pai. Meu pai está lá no Rio de Janeiro, estou com problema com ele. Então, estou aqui na ceia do Senhor e eu não tenho como resolver com ele. Eu não vou parar, vou ligar para ele. Senhor, eu realmente discuti com meu pai, fui desrespeitoso, peço-lhe perdão e primeiro momento que eu puder, eu vou ligar para ele e vou pedir perdão do que eu fiz. Pronto, fiz um voto com Deus. E a Bíblia fala que você não deve fazer voto de tolos. Feito esse voto, participe da ceia. Pronto. Não há, irmãos, nenhum motivo para deixar de participar da ceia. Da mesma forma, à luz que nós estamos vendo aqui, eu não devo deixar de ajudar ninguém, confrontar ninguém, nada, por causa de algum pecado meu. Eu devo resolver o meu pecado, resolver a minha falha, resolver a minha fraqueza, ou qualquer palavra que seja, e então servir ao meu irmão. Próximo. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2:1. Então esse texto, irmãos, faz parte dessa introdução de Romanos 1, 2 e 3, em que Paulo está expondo a pecaminosidade do ser humano. Neste ponto, ele está expondo a hipocrisia judaica, em que eles se achavam muito corretos e religiosos e espirituais e tudo mais, mas faziam coisas piores que os gentios, muitas vezes, como inclusive Jesus denuncia no texto dos ais, né? Ai de vós, fariseus, escribas, etc. E aí ele mostra como eles eram hipócritas.
Ao julgar outros com justiça própria, você revela áreas da sua vida em que você está pecando, porque a nossa justiça, obviamente, não é justiça. Próximo texto, portanto. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico 27:8. Você precisa desejar a separação. Esse é o significado da palavra santificar. No seu boletim de hoje vai ter um artigo sobre santificação para fechar a semana de devocional. Você precisa desejar a separação com relação ao mundo. Para que ela seja alcançada, você precisa ser um praticante da palavra. Agora veja bem, meus irmãos, olha que interessante. As pessoas entenderam em determinadas épocas da fé cristã, da história da igreja, que separação do mundo era ir morar numa caverna. Esses eram os eremitas. Isso literalmente aconteceu. Alguns acharam que era morar isoladamente, como por exemplo num monastério, e você estava separado do mundo. A única coisa boa que surgiu disso é que aqueles que foram morar em monastérios, eles passavam um longo tempo copiando a Bíblia. É por isso, em parte, que a Bíblia tem tantos e tantos manuscritos. Porque tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook para atrapalhar, então bora copiar a Bíblia. Então, porém, irmãos, isso não ajuda em nada na santidade. Jesus, e eu falo isso no artigo, era o contrário, porque ele era reconhecido como alguém que comia com pecadores, que vivia com as pessoas. Então, ser santo dentro de uma caixa de madeira, tem que ser santo, irmãos, no mundo. Inclusive, esse é o título que J.I. Packer dá para o livro que ele escreve sobre os puritanos, que eu estou lendo porque ele é meio grandão. Santos do mundo. Ser santo no retiro da igreja, eu sei, é meio desafiador às vezes, mas o verdadeiro desafio é ser santo no mundo, no meio daquilo que é o contrário de ser praticante da palavra, como diz no final do nosso enunciado. Último texto da página 36. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. Você precisa praticar continuamente, esse é o exercício, aquilo que aprende na palavra de Deus, para que os seus sentidos fiquem afiados, isto é, fiquem sensíveis para discernir o certo e o errado. Irmãos, que coisa bela, que coisa maravilhosa é a sabedoria espiritual. É você conviver ou ser acompanhado ou aconselhado por alguém que tem acontecido isso aí, olha, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é precioso você valorizar o conselho de pessoas mais velhas na vida e mais velhas na fé. Nem sempre as duas coisas andam juntas. Eu já conheci idosos cristãos que infelizmente ainda eram tolos, não amadureceram. Por quê? Não fizeram isso que o texto está dizendo, não foram exercitados na palavra, na aplicação e na prática contínua da palavra de Deus, e deixam assim de crescer. Últimos 4, irmãos, página 37. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber com perpétuo galardão. 2 João 1:9. Segunda de João. A recompensa que Deus dará a você será proporcional à sua fidelidade. Irmãos, acho que a gente esquece disso às vezes. A salvação é pela graça, sim. O galardão que recebemos, ou sobre o que fazemos por Deus, está cheio da graça de Deus também, porque nós não merecemos coisa alguma. Porém, é proporcional àquilo que nós fazemos. A parábola dos talentos comprova isso, certo? O interessante nisso é que Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele pediu do irmão, graças a Deus. Ele não vai cobrar de você, você chegou aqui no céu, mas você ficou muito aquém de Billy Graham. Não, você perto de Hudson Taylor, eles não são seu padrão de comparação. O padrão de comparação de Deus é o que Ele deu a você. Lembra da parábola dos talentos? Deu um a outro 5, a outro 10. Ele cobrou o que eles fizeram com o que eles receberam. Ele em momento nenhum disse, você recebeu 5, multiplicou 5, mas olha que recebeu 10. Deus não faz isso na parábola. Então o padrão de comparação de Deus é a fidelidade e a excelência com o que você recebeu.
E diante disso, meu irmão, você será ou não recompensado. Agora, presta atenção, você vai chegar ao final da sua vida, né? Satisfeito, eu trabalhei, meus filhos estão formados, certo? Menos um que não conseguiu, mas é uma boa pessoa, tudo gente boa, tudo tal. Aí você vai simplesmente chegar ao final da sua vida se satisfazendo e se autocongratulando pelas mesmas coisas que um monte de gente incrédula consegue fazer. Entendeu meu ponto? Nada errado em você levar seus filhos bem criados, informados e tudo mais, gente, né, bom cidadão, não vota em bandido, tá ótimo, beleza. Mas o incrédulo não faz a mesma coisa? Nosso padrão, irmãos, de aspiração, de realizações na vida, não devia ser maior? Não devia ser mais do que isso? E aí nós temos que começar a nos questionar se realmente eu estou cumprindo aquilo que Deus quer de um cristão, como pai, como mãe, como etc., né? E eu estou sendo proporcional à fidelidade de Deus também para a minha vida. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3:1. Caso você ensine ou lidere outros, isso inclui tudo, discipulado, grupo de vida, EBD, pregação, aconselhamento, você precisa reconhecer que Deus o considera ainda mais responsável por manter o padrão bíblico, não apenas nas suas palavras, mas em todo o seu estilo de vida. Pesado, né? Pois é. Tiago, sem pena nenhuma, protejam suas canelas. Ele mira quem usa a comunicação para ensinar em qualquer maneira. Isso inclui pais. Há um padrão de cobrança sobre a vida de todo aquele que ensina as verdades eternas da palavra de Deus para outro. Penúltimo texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de bravura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Na exposição de Gálatas, alguns meses atrás, nós exploramos bastante esse texto. Ontem eu o utilizei também, estava pregando em Tiago capítulo 4, mas o tema daí repete-se lá. Você deve restaurar gentilmente os irmãos surpreendidos em pecado. Todavia, você precisa julgar a si mesmo continuamente, para que também não se afaste do padrão de Deus. Ou seja, ser instrumento na vida dos outros, enquanto eu cuido primeiro de mim. Último texto, irmãos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Você precisa avaliar continuamente a si mesmo, de modo bíblico, certo? Irmãos, é uma guerra, né? A luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, não tem trégua, não tem férias. Você pode, inclusive, viajar de férias, mas essa guerra não tem. E o cuidado com a nossa vida precisa ser constante. Muito bem. Com essas passagens, irmãos, nós chegamos então ao final da lição número 2. Nas páginas seguintes, nós estamos relembrando a questão das devocionais diárias e aquilo que, inclusive, você deveria fazer ou ter feito, né, durante a semana, o seu devocional. Agora, o que você vai fazer para a semana que vem? Como nós explicamos 2 semanas atrás, na transição da 1 para 2, agora na 2 para 3, olha lá. Nas semanas entre lições, as tarefas são diferentes, não é o devocional diário. Até porque você já tem o seu devocional diário, então você não vai ficar faltoso quanto a isso. Você tem outra questão. Nesta, nossa tarefa de casa é, número 1, estudar a lição nova. Neste caso, a lição número 3, que começa na página 47 e vai até a página 59. Ou seja, você tem aí cerca de 13 páginas, né? Onde você tem que dividir em 7 dias. Dá aproximadamente 2 páginas por dia. Para você cobrir toda a lição número 3 e estar pronto para o começo dela na semana que vem. E número 2, reforçar os textos memorizados. Quais que nós já fizemos? Efésios 2, 8 e 9 e Mateus 7, 1 e 5. Tá? A vírgula significa e. 1 e 5. Para esta semana, irmãos, nós começamos novos textos. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, etc. Vimos hoje, né? E
2 Coríntios 3, 5 a 6, que agora essa eu não comecei ainda, não me lembro exatamente, mas já está na nossa lista de versículos decorados. Aqui, meus irmãos, na sua apostila, na página 39, você tem um artigo sobre memorização das Escrituras. O objetivo da apostila aqui é convencer, se você ainda não está convencido, do valor de memorizar as Escrituras. Isso, inclusive, irmãos, deve ser feito com os nossos filhos também. E aí ele vai dar 1 e 2 pontos sobre memorizar as Escrituras. Memorizar as Escrituras traz benefícios porque, letra A até a letra N, e 2, memorizar as Escrituras pode estender ao longo do dia o seu período devocional à medida que você, e aí vai descrever. Mais adiante na página 41, se você tem dificuldade de decorar, de memorizar, ele vai dar 4 planos, 4 estratégias para memorizar as Escrituras. E há outros que você pode utilizar também, né? Fazer cartõezinhos, escrever vez após vez e assim por diante, ok? Você pode gravar uma mensagem no WhatsApp, tocar vez após vez, até, né? Encher a paciência para você, ok, irmãos? E aí, nós vamos semana que vem para a lição número 3. Amém? Diga, irmão. Não, a ideia era que você pudesse ler em casa mesmo, os suplementos, tá? Mas tem alguma dúvida sobre o suplemento? Não. A não ser que alguém tenha alguma dúvida, irmãos, tanto sobre a lição quanto o suplemento. Ficou tranquilo? Que é o quê? Qual o texto da 4 você está falando? O 2 Coríntios? Mas lembra, você decora de uma lição e começa a decorar. É porque eu não botei o começa ali. É que lá na descrição de texto para decorar, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para 3. E comece a decorar para o outro. Irmãos, isso aqui é muito pouco, viu? Nós temos que decorar no seminário toda semana 4 textos enormes. Então, não se apavore, isso aqui é galho fraco para decorar durante uma semana, na verdade, praticamente 2. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé e encerrar a nossa EBD de hoje, porque nós ainda temos um compromisso na sequência. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo esta manhã, ao redor da Tua Palavra. Não há nada mais importante que poderíamos estar fazendo. Muito obrigado pelo aprendizado e ser relembrados de velhas verdades que muitas vezes esquecemos durante o nosso dia, durante a nossa vida. Abençoa, Pai, a continuação da nossa programação, nossas decisões e abençoa o resto do nosso dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.